Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida neste sábado 21 de setembro de 2024. E nós estamos aqui de volta para ler o último capítulo do livro de Josué. Portanto, a partir de amanhã nós estaremos lendo o Evangelho de Lucas no Novo Testamento. Nossa combinação é ler 2 livros do Velho Testamento e um do Novo. Portanto, nós lemos Gênesis e Êxodo, e aí lemos Mateus. Depois lemos Levíticos e Números, e aí então lemos Marcos. E agora lemos Deuteronômio e Josué, e agora nós vamos ler o Evangelho de Lucas, a partir de amanhã. Mas vamos para o final do último capítulo do livro de Josué. Josué capítulo 24, acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã. E lhe dei muitos descendentes, dei-lhe Isaque, a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Foi o que Deus está dizendo aí para os seus antepassados, né? Então enviei, Moisés está relembrando, aliás, que Moisés? Josué está relembrando as palavras de Deus. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei e depois tirei vocês de lá. Josué fazendo uma retrospectiva da história nas palavras de Deus. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo, na verdade, 40 anos. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. E aí ele está lembrando da conquista da parte da terra que ficou do lado leste do Rio Jordão. Eu os destruí diante de vocês e vocês se apossaram da terra deles. E aí essa terra foi dada a Ruben, a tribo de Ruben, a tribo de Gad e a meia tribo de Manassés. Verso 9. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição contra vocês. Ele recordando a experiência do Balaque e Balaão. Balaão é aquele falso profeta ao qual Deus usou uma mula para falar com ele. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Livramento de Deus para o seu povo. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Josué relembrando ao povo todos os povos cananeus derrotados por eles. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus lá do lado leste do Jordão. Olha essa palavra: não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Não são nossas armas humanas quem nos dão vitória.
Quem nos dá a vitória é o nosso Deus. Reconheçamos isso. Ele nos capacita para a batalha. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Olha o apelo de Josué para o povo de Israel. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Isso vale para nós cristãos hoje. A palavra de Deus nos chama a servir ao Senhor nosso Deus e a Jesus Cristo, seu Filho, nosso Rei, com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Está remetendo lá aos antepassados anteriores a Abraão e até as idolatrias do povo, mesmo depois dos livramentos de Deus. Verso 15, versículo muito conhecido. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, usado por Deus, está dizendo para o povo: escolham quem vocês querem servir. Esta escolha sempre está diante de nós. Queremos servir ao Senhor ou aos deuses dos povos, dos nossos antepassados? Queremos servir a Deus ou ao pecado? Sugiro a leitura de Romanos capítulo 6, do verso 16 até o fim do capítulo. Para o ser humano só tem duas opções nesta vida. Para todo ser humano neste planeta, só tem duas opções nesta vida. Ou é escravo de Deus, de Cristo Jesus, nosso Senhor, ou é escravo do pecado. O detalhe é que você tem a opção de escolher, ouvir o chamado de Deus e se voltar para Ele. Ou ignorar o chamado de Deus e achar que está fazendo a sua própria vontade, sendo que está sendo apenas um escravo do pecado. É a Bíblia quem diz. E o Josué termina o versículo 15 dizendo qual é a sua escolha. Ele diz: eu e a minha família serviremos ao Senhor. É muito importante quando o líder de uma família, os pais, tomam a decisão firme de servir ao Senhor. E ensinam, inculcam isso no coração e na mente dos seus filhos. Versículo 16. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. O povo dá uma resposta muito boa. Inicialmente, pena que eles não vão ficar fiéis a esse compromisso que acabam de fazer. Lá na frente a gente vai ver isso. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Que bom que eles reconheciam que foi Deus quem os livrou lá do Egito e que fez as maravilhas a seu favor. Pena que essa firmeza demonstrada aqui nessas palavras não durou muito tempo. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também, olha a decisão do povo, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Senhor aí normalmente está com letras maiúsculas, indicando que esse é o nome sagrado de Javé. Podemos traduzir o final do versículo 18 dizendo: nós também serviremos a Javé, porque Ele é o nosso Deus. Verso 19. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Josué sabia, estava consciente da dureza do coração do povo e dizendo que eles não tinham condições de servir ao Senhor. Isso para nós no Novo Testamento tem um significado especial, porque no Novo Testamento nós sabemos que não podemos servir a Cristo pela nossa própria capacidade.
Ou nós nos submetemos ao senhorio de Cristo e nos rendemos à direção do seu Santo Espírito, ou então nós não vamos servir ao Senhor. Ele diz, versículo 20, se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Se você é infiel a Deus, saiba, sofrerá as consequências da sua infidelidade. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. Infelizmente, aconteceu muito disso posteriormente. 21. O povo, porém, respondeu a Josué, de maneira nenhuma, nós serviremos a Javé. Nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué, vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. E essa geração, nós vamos ver na continuidade aí, quando voltarmos para para Juízes, o livro de Juízes, que a geração de Josué continuou servindo ao Senhor, mas aí a geração seguinte se degenerou. Nós vamos falar disso lá, quando estivermos lendo Juízes, depois de termos lido o Evangelho de Lucas. E aí eles respondem para Josué, somos testemunhas contra nós mesmos, responderam eles. 23, disse Josué, agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Ainda havia entre o povo de Israel gente guardando e servindo lá ocultamente deuses estrangeiros, pagãos, isso é o povo de coração duro. E o povo disse a Josué, serviremos ao Senhor o nosso Deus e lhe obedeceremos. Olha o compromisso solene que eles estavam fazendo. Naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali sob a grande árvore perto do santuário do Senhor. Aqui nós já vemos o santuário em Siquém, porque a reunião é em Siquém. Então disse ele a todo o povo, vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Verso 28, depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade. Lembrando que quando ele chegou na terra de Canaã, para conquistar a terra, ele tinha 80. Então, agora, ele passou 30 anos, né? Já estava 30 anos do início da conquista da terra. Verso 30, e o sepultaram na terra que tinha recebido por herança em Timnat-Sera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Olha o verso 31. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel, que nós falamos que íamos ler lá no livro de Levíticos, aliás, de Juízes, nós já estamos lendo aqui. Mas lá vai ser detalhado. Olha o verso 32. Os ossos de José do Egito, o filho de Jacó, o que se tornou governador do Egito, que ele pediu no leito da sua morte que os israelitas transportassem quando eles fossem libertos lá do Egito. Os ossos de José que os israelitas haviam trazido do Egito foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu. Olha o sacerdote Eleazar, filho de Arão. O sacerdócio já está, agora morre a segunda geração. A primeira geração foi Arão, a segunda Eleazar. Então Eleazar morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dada a seu filho Finéias, nos montes de Efraim. Então aqui o livro de Josué termina com a notícia, as últimas palavras de Josué, a notícia da sua morte, como ocorreu a sua morte, a notícia da morte do sumo sacerdote Eleazar e a notícia do sepultamento dos ossos de José, que haviam sido trazidos do Egito. E assim terminamos a leitura do livro de Josué.
Como eu disse, amanhã iniciaremos a leitura do Evangelho de Lucas. Se você gostou desta leitura, deixa um like nesse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, comenta aí no vídeo o que você achou desta leitura do livro de Josué, ou especificamente deste capítulo. E se é novato por aqui e não está inscrito, se inscreva no nosso canal e continue acompanhando a leitura diária da Palavra de Deus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado pelo novo dia, por acordar com saúde. Obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da sua família. Obrigado pelo novo dia, a oportunidade de novas realizações, novas experiências, novos aprendizados. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos nesse dia. Como diz o salmista, esse é o dia que o Senhor nosso Deus nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos neste dia. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos. Faça prosperar o trabalho de cada um dos meus irmãos, os recursos que o Senhor tem confiado a cada um. Dê sabedoria para a administração dos recursos, abra porta de emprego para quem está desempregado, dê soluções financeiras para quem está endividado. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o lar de cada um dos meus irmãos, com amor, alegria, paz, todas as demais virtudes do Espírito Santo, norteando o relacionamento dos irmãos, dos pais com os filhos, dos casais entre si. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua igreja, sobre os líderes. Meu Pai, que a sua igreja caminhe em santidade, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, proclamando o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja com a obra missionária, com os missionários, especialmente aqueles que estão em lugares onde é proibido pregar o Evangelho, onde podem ser perseguidos, onde podem ser presos, onde podem ser expulsos do país, onde podem ser mortos, em nome de Jesus. Faça prosperar a sua obra, faça frutificar o trabalho de cada missionário, que eles vejam o fruto do seu trabalho e se alegrem com isso. Ó Deus maravilhoso, providencia homens segundo o seu coração, obreiros vocacionados pelo Senhor, piedosos, tementes ao Senhor, para ministrar as suas igrejas locais. Aquelas igrejas que estão sem um líder espiritual, que o Senhor levante esse líder segundo o seu coração. Ó Deus maravilhoso, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício em nosso lugar. A maior de todas as bênçãos que um ser humano pode experimentar nesta vida. O perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu povo. A bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas para que possamos levar essa bênção por onde nós formos e compartilhar com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho nesse dia. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado por nosso intermédio. É a nossa petição que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Esperamos estar aqui de volta amanhã às 5h30 da manhã para iniciar a leitura do Evangelho de Lucas. Aguardo todos aqui. Um grande abraço a todos.